Salve família, é um novo episódio de Criative-se começando. Que bom ter você acompanhando e sendo parte do que acontece aqui nessa mesa. Cada semana você tem um episódio diferente, um convidado ou um talk diretamente com você, ou a gente também trazendo pessoas para discutir um assunto. E hoje eu tenho um convidado que é um amigo que me inspira, que me abençoa demais, que faz coisas assim... Rapaz, coisas grandes, coisas que abençoam muita gente. E eu tenho certeza que você vai curtir muito, que você vai ouvir aqui, vai startar coisas novas na sua vida. E antes também de falar quem é ele, eu queria te convidar a ser parte, a comentar, a deixar sua curtida e também a compartilhar aquilo que tem feito a diferença na sua vida, na vida de outras pessoas. Esse é um ambiente de ativação da liderança, da criatividade e da espiritualidade. Eu estou aqui com Michel Peragini. Ô, meu amigo, que privilégio estar aqui com você, sempre arrumado, sempre moderno. Eu me inspiro demais, é uma alegria muito grande estar conversando com você. Muito bom ter você aqui, Michel. Michel, ele é pastor do One Ministry, na PIB de Curitiba. Ele é um dos idealizadores da Semana de Avivamento, que hoje está em muitas cidades do Brasil e que tem o recorde de público do Atlético, do estádio do Atlético, da Arena da Baixada. Não é do UFC, não é de um cantor, é da igreja. Nem na é de Copa, Jesus. Nem jogo da Libertadores, nem na Copa, nem Libertadores. Graças a Deus. Olha aí. Então fica ligado aí que vem coisa muito boa. E ele também está lançando um livro agora. Isso. Acabou de chegar. Acabou, tá quentinho aí. Comportamentos tóxicos. Como vencer pecados recorrentes. Se você é um líder de jovens, eu já ficaria ligado para você fazer essa série aí com a sua galera. Pode gerar série de pequenos grupos, células, sim, claro. Né? Também pregações na igreja. Eu amo pregar em série. Sim. Você vai gerando a expectativa. Eu fiz a série lá. Você fez a série? Fiz a série lá. Aí você vai ir na internet, vai ver eles pregando lá, vai ter o material aqui. Isso. Rapaz, sensacional. Obrigado. Muito bom. Casado com a Silvana. Perfeito. Silvana, paraguaia, minha esposa, filha de argentinos. Então, quando tem Copa do Mundo, é uma briga lá. Minha esposa. Mas ela torce para o Brasil, lógico. Não, não consegui então, essa conversão, não consegui. Tem 2 filhos. Tem 2 filhos. O Benício e a Nina. Ela falou que torce para o Brasil se o Beni jogar na seleção brasileira. Mas tá difícil. Até lá, vamos ver. Vamos ver. É isso aí. E tem tempo que a Argentina não ganha o título de Copa do Mundo, hein? Pois é. Acho que o último foi 90. Foi isso? O último foi 86. 86, 90 não foi. Foi a Alemanha. É a Alemanha. Olha aí. Temos que fazer um... Você já viu que a galera tá gostando menos de futebol, a juventude? Pois é. Você percebe isso? Que tem mais opção agora tem na televisão. Na época era só isso que passava. Futebol. Então, acaba que tem mais alternativas. Aí o pessoal está gostando menos, é verdade. Mas meu filho, ele é apaixonado. Ele tem 6 anos, joga bola, joga bem. Então vamos ver o que acontece aí. Quem sabe a minha esposa vira torcedora do Brasil. Agora a nossa equipe de produção aqui fez uma pesquisa, né? E descobriu que você é do vôlei. Eu joguei vôlei. Eu jogava vôlei. Joguei com o Lipe, né? O Chupita, né? Da seleção. Tem um pessoal das antigas, o Samuel, foi para a China. A gente jogou, mas eu me machuquei. E eu tinha um chamado, eu tinha outro propósito para minha vida. Você tinha sonho de ser profissional no vôlei? Tinha o sonho de ser atleta. Eu lutei judô há muitos anos também. E daí ganhei uma bolsa de estudos para jogar por uma escola, um clube lá. E o nosso time era bom, rapaz. O Chupita ganhava tudo pela gente ali. Mas a gente tinha um time bom, joguei. E comecei a me machucar muito. E nesse processo eu tive o meu chamado ministerial. E aí meu coração já não estava mais naquilo. Eu lembro que eu queria ser atleta e lendo os livros dos avivalistas, eu falei, não, o que eu quero é viver um avivamento. Uau. E eu lembro dessa oração que eu fiz no chuveiro, assim, chorando, e Deus me falou, você vai viver algo especial, ouvi tua oração. Senti muito forte aquilo. Então, algumas coisas que você falou aí que aconteceram, eu já vejo um cuidado, uma graça de Deus, e é um sonho, né? O que eu quero mesmo, dedicar minha vida
para ver o Brasil sendo despertado aí para o Evangelho, para Jesus. Eu vivo para isso e eu acho que fiz uma boa escolha. O vôlei sobreviveu sem seu talento, né? Com certeza. Mas o reino ganhou. Com você fazendo o que está fazendo. Não que quem está sendo um atleta cheio do Espírito Santo não vai fazer a diferença, mas o projeto que ele tinha para você minha vida era bom demais era bom também. Demais. E eu acho legal também, né? É muito bom ver sua história, mas às vezes eu vejo líderes de jovens, a gente usa muito, pastores, líderes, a gente usa muito o exemplo do futebol. Sim. E a gente pensa muito, né, em iniciativas esportivas e tal, porque tá no nosso dia a dia também. Uhum. Você vai fazer um evento evangelístico, você vai ter um ambiente de comunhão, a gente pensa muito no futebol. Mas eu fiz um trabalho uma vez com os meninos do college aqui, e a ideia era, você vai fazer uma pesquisa sobre qual é o esporte preferido lá na molecada de 15 a 25 anos. E eles escolheram um ambiente, né, um bairro, era Rio de Janeiro, e a gente ficou curioso para saber, porque assim, às vezes a gente fala assim, é isso, mas é um achismo, né? Uhum. E aí ele descobriu que o esporte preferido era vôlei, dentro da maior escola do bairro. Então, a maior escola de ensino médio do bairro, o esporte preferido era vôlei. E não era assim algo assim unânime de 70%, era tipo assim, 20 e poucos % que deu a maior porcentagem de prática de esportes era vôlei. Aí futebol estava ali, 21, 20 era forte também, mas o mais era vôlei. Não sabia. Então, assim, se você quiser usar um exemplo do vôlei, né, já é mais percebido. Agora a gente tem uma brasileira, né, que acabou de ganhar um campeonato de tênis. Sim, a Fernanda. Eu não sei o nome dela. Haddad, né? Eu sei. Eu vi por cima. É muito recente. Ela está indo muito bem. Ela tem ganhado torneios importantes. Não, eu gosto muito. É Bia, desculpa, Haddad, eu falei errado. Eu falei o sobrenome certo. Mas você lembrou o sobrenome? Juntos somos melhores. Trabalho em grupo. Mas eu gosto muito. Eu também lutava e eu trago muitas reflexões da questão da disciplina, do respeito, a autoridade era muito forte, né, no judô quando eu fazia e eu acho que tem muita coisa boa que agrega e exemplos bons que a gente pode trazer, né, para a vida por causa do esporte. Então, mas legal, não sabia que o vôlei estava forte assim. O vôlei está forte. Agora, uma das formas de apresentar o Michel também é que ele é filho do pastor Pascoal Peragini Júnior, filho da Cleusa, que deixou um legado tão importante, está com o Senhor, e o Michel honrou esse legado, né? E tem honrado de uma forma incrível. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas vamos lá, Michel, como é que você, filho de pastor, tinha o sonho do vôlei? Você falou um pouquinho sobre como Deus falou com você, né? Uhum. E eu sempre percebi que você é empreendedor. Né? Você está no ambiente, você já está pensando, né? Tem que estar aqui, não tem que estar aqui. Se eu tenho que estar aqui, o que eu tenho que fazer aqui? Para onde eu tenho que levar? Então, você sempre marca o ambiente mesmo com visão, com empreendedorismo, com estratégia. E como que foi sua história, né? Você percebendo seus talentos, seu chamado, e você foi indo para o ministério. Ótimo. Bom, nasci num lar cristão. Meu pai e a minha mãe sempre me falaram de Jesus. Tive experiências marcantes de ouvir os testemunhos dentro de casa. Mas quando eu entrei na adolescência, eu comecei a me questionar. Será que a minha fé não é fruto de uma tradição familiar? Até que ponto isso é verdade? E, né, eu fui ensinado assim. E nesse processo de questionamentos, um dia o meu pai me leva para casa, depois de um culto, junto com a família, e pede para minha mãe e a minha irmã subirem e tem uma conversa comigo e ele conta experiências pessoais dele com Deus. E ele fala, eu quero te dar um livro, quero que você leia. E eu comecei a ler aquele livro, era a história dos avivalistas. E naquele processo... O título do livro? Era Vidas Poderosas, pastor Enéas Tonini. Uau! Importante. E aquilo me marcou muito. Eu comecei a ler aquelas histórias. Falei, mas será que isso aqui existe? Essas pessoas tiveram essas experiências? E, na sequência, um amigo me convida para uma vigília de oração. Na sequência? Naqueles dias. E eu fui, ele falou, uma vigília do fogo. Igreja Batista, mas tradicional, o que é isso? Não, vamos lá e tal. E eu fui na vigília.
E ali naquela vigília eu fui muito impactado. Primeiro que era no apartamento, no Batel, que é um bairro nobre da nossa cidade, lá em Curitiba. Ficava no 7º andar, eles começaram a reunião 11h30 da noite. Com violão, 30 jovens na sala, 7º andar do apartamento. Eu falei, cara, isso aqui vai dar a polícia. Ele falou, não, eu vou orar pelas janelas e ninguém vai ouvir a gente. Eu falei, cara, esse cara é louco. E aí ele orou pelas janelas e começaram a cantar 1h da manhã, 2h da manhã, cantando alto, batendo palma, e ninguém reclamava. Eu falei, cara, isso aqui não é normal. E aí pessoas começaram a vir orar por mim. E elas falaram, 3 pessoas diferentes, Deus te escolheu no ventre da sua mãe e Ele vai te usar para o louvor da sua glória. E quando esse meu amigo veio orar por mim, foi o 3º, ali eu tive uma visitação do Espírito Santo, cara, que eu caí de joelhos no chão. Eu senti assim como se fossem ondas pelo meu corpo. E eu tremia e eu ouvia aí o Espírito Santo clamando no meu interior, eu te escolhi no ventre da sua mãe. E eu vou te usar para o louvor da minha glória. E foi tão forte aquilo que eu falei, Deus, eu deitei no chão e falei, Deus, para que eu vou morrer aqui. E ali eu tive meu encontro com Jesus, né? Naquela mesma reunião, chamaram para orar uma senhora lá, e aí eu ouvi a voz de novo pedindo para eu orar por ela. Ela ficou endemoniada, nunca tinha visto isso. Eu falo, Deus me apresentaram o céu e o inferno no mesmo dia. E aí eu cheguei em casa, pai, que pediram para orar pela pessoa? Não pediram, mas eu senti aquela mesma voz falando, vai e ora por ela. E na hora que eu pus a mão, aquela mulher que é uma endemoniada, eles começaram a repreender, ela se enrolou no tapete da casa, mano. Eles expulsando o demônio. E aí eu voltei para casa e falei, pai, me explica, o que é isso? E aí ele foi abrindo a Bíblia, foi me explicando. Ele falou, você está tendo experiências com Deus. Lembro até hoje. Ele falou, o diabo vai tentar te esfriar. Uau. Se ele não conseguir, ele vai tentar te torrar. Uau. Cuidado com o orgulho espiritual, guarda teu coração, seja humilde, busque a Deus. E aí foi ministrando a minha vida. E ali começou uma curiosidade. Essas coisas existem. E aí eu comecei junto com os meus amigos, estudar a Bíblia. A gente pegava vídeo de avivamento, a gente fazia reunião de oração. Quase toda semana tinha vigília, porque eu queria descobrir aqueles amigos, o que era aquilo, que poder que era aquele, o que era o Espírito Santo, quem é Jesus. E aí foram muitas experiências maravilhosas. E eu acho que parte do grupo de jovens que começou ali, a gente já tinha um trabalho. Acabei virando pastor dos adolescentes e muitos desses líderes ali, meus amigos viraram líderes e muita coisa linda aconteceu. Uau! E essa iniciativa dos estudos... Aí... perdão, eu não falei do empreendedorismo, acabei fiquei na minha conversão. Mas tem muita coisa boa aí, né? Muita coisa boa. Conversão e chamado, né? Chamado, foi. E muito legal o seu pai falar assim, né? Sim. Você chegar em casa, eu acho que você estava pensando, né? Como é que eu vou falar pro meu pai? Pronto, que eu ouvi o profeta, que as portas as janelas foram silenciadas, que eu expulsei um demônio. Foi uma... E todo aquele contexto, né? De uma batista tradicional, histórica e tal. Mas meu pai ficou muito feliz aquele dia, me abençoou demais. Isso diz muito, né, sobre quem é o seu pai, sobre... Uau, né? Que tipo de ambiente que você tinha que promovia mesmo um real encontro com Jesus. Sim. E aí eu quis entrar no seminário cedo. Mas antes, quando eu parei de jogar vôlei, meu pai falou, você vai trabalhar. E eu consegui um estágio para consertar computador primeiro. Mas eu fiquei vendo como o rapaz trabalhava, tinha um amigo que era micreiro, e aí a gente abriu uma empresa, eu tinha 17 anos. A gente fazia site para internet, fazia umas coisas, bem na época que surgiu o e-commerce. Eu era o cara mais das vendas. Eu apresentava, fazia os projetos, e a gente criou um produto, deu certo, aí consegui comprar meu carro, fazer as coisas, mas eu entrei no seminário. E aí foi muito forte. Já estava no finalzinho, Deus começou a me incomodar que eu deveria abrir mão, né, do emprego, da empresa. A empresa demorou para virar, mas quando virou... E eu lembro que eu falei, tá bom, Deus, A gente tinha vários clientes, e dessa época eu já tinha desfeito a sociedade, estava sozinho. Tinha vários clientes,
eu falei, eu fico com as mensalidades e não pego projetos novos e vou continuar. E eu lembro bem, cheguei na sala do seminário, o professor falando sobre Deutero Isaías, e aí eu sentado lá, e o Espírito Santo de novo, aquela voz, né? Eu vou falar com você agora. Eu até me arrumei na carteira, não entendi. O professor vira, quando Deus te manda fazer alguma coisa, faz direito. Ele começa a contar a história do profeta, que foi repreender Jeroboão, e o braço de Jeroboão fica paralisado, e na volta ele desobedece, e o leão vem e mata ele. Eu falei, meu Deus, eu vou entregar tudo hoje. Fazer esse negócio direito. Fazer direito. E aí eu entreguei, eu pagava a parcela do carro, e aí chegavam as faturas, aí eu tinha uma reserva. 6 meses paguei, chegou uma hora que acabou o dinheiro. Eu falei, Deus, o senhor me chamou, não tem trabalho, né? Que negócio é esse? Paga minhas contas agora. Eu descia na garagem para orar, e eu lembro que no dia seguinte me ligou uma senhora da igreja, para eu visitá-la, cheguei na casa dela, falou, olha, meu filho, tá, a família toda. Todo final de ano a gente dá uma oferta para um missionário. E o Espírito Santo mandou a gente dar para você. Aí eu nem abri o envelope, quando cheguei na garagem, abri, dava para pagar a conta do carro, mais um tanto, deu para 3 meses, depois comecei a trabalhar como pastor de jovens e adolescentes. Deus é bom. Deus é bom. Eu lembro que meu pé mesmo. De meia voltou. Deus é bom. Uau, uau. E como é que foi o começo com os adolescentes? Olha, foi uma loucura, na verdade. Acho que foi uma inconsequência. Eu tinha 20 anos, né, para liderar. Os caras, eu era magrelo, parecia adolescente. Mas eu estava muito apaixonado, ainda sou apaixonado por Jesus. Então, apesar da minha inexperiência, tinha uma liderança, né, de conselheiros, eles tinham que dar muita cajadada em mim. Mas, assim, a gente orava muito. Sempre foi a base do ministério, a oração. Então, fazia muita reunião de oração durante a semana. A gente tinha o culto nas sextas-feiras. Na época, tinha 100 e poucos adolescentes. E começamos trabalhos nas escolas de evangelização. Deus me deu um ônibus, essa é uma outra história. E a gente ia nas escolas, fazia evangelismo, dava testemunho. Eu vi muito milagre, muita bênção. E aí o projeto cresceu. A gente, na capela lá, cabia 300, 400 pessoas, ficava a gente na janela, cara. Era uma coisa linda, tinha uma comunidade de auditório. Então, eu tive à frente... Era aquela capela que fica no hall, ali que à esquerda está o templo, à direita tem uma capela. Isso, onde faz aí, os ali casamentos. Era onde começava, onde começou os cultos de adolescentes. Eu comecei numa sala provisória, mas aí a gente desceu para a capela e era lá, né? E aí fui crescendo. E teve um dia, a gente pôs cadeira no corredor, gente na janela, aí uma menina passou mal, chega, tem que sair daqui. Aí nós fomos para o ginásio. Você falou janela, a menina passou mal, eu já lembrei de Troa, de Paulo, que a pessoa caiu lá de cima. O Eutico lá? O Eutico, Mas graças a Deus não teve. Não teve, não. A janela ela ia cair baixinha. Mas aí foi para o ginásio. Fui para o ginásio. Nesse período que era pastor de adolescentes, faleceu o nosso pastor de música da igreja, né? E o pastor de jovens assumiu a adoração. E eu entrei nos jovens para ficar interino lá. E estou até hoje. Não me mandaram embora. Até hoje você está liderando jovens. Daí a gente mudou. Agora a juventude tem um guarda-chuva, né? Tem um pastor de adolescentes, de várias áreas, né? Hoje eu sou pastor da UAN, que tem várias redes, né? Desde pré-adolescente até jovem adulto. Mas foi um processo bonito aí. E como que você vê essa importância dos projetos além do culto? Né? Você falou sobre um projeto social, você falou sobre o ônibus. Sim. Qual que é a importância dele no contexto todo? Por que tê-los, na verdade? Né? Porque o culto já dá trabalho, né? Dá. E a gente tem que fazer uma gestão de energia, né? Sim. Mas a igreja é maior do que nós mesmos. E eu acho que o líder ele tem que oportunizar, né, as pessoas a exercerem seus dons. E não necessariamente vai ser num culto todo mundo pregando. Nem cabe, né? Eu até lembro de um livro que eu li que justamente falava isso, que o líder tem que ajudar
os seus liderados a alcançarem seus objetivos. E eu vejo que Deus coloca sonhos no meu coração, mas nos das pessoas. E essa multiforme, né, expressão de dons, de talentos, projetos que expressam isso, eles alcançam, né, lugares que a gente não alcançaria. Então, eu vejo muito isso, né, Deus usando. Eu lembro quando o projeto Escola começou, foi porque eu fui fazer um evangelismo. Na verdade, eu fui convidar, eu tinha ganhado o ônibus, que eu queria. Eu tinha tido uma visão, cara. Pô, essa história. Eu conto muita história, deixar aqui e vai embora. Mas o bom é ouvir as histórias, velho. Isso aqui é o bom. Eu orava na garagem, era o meu lugar de oração. E eu, sem saber nada, Ministério de Adolescentes, puxa, Deus, fala comigo. E se você era recém-casado? Não era casado. Nessa época eu tinha 21, 22 anos. E aí, Deus, fala comigo, eu quero entender como é que eu vou alcançar os adolescentes. E eu entendi muito forte que o meu campo missionário era as escolas, naquele dia de oração. Eu acredito muito nisso. A gente tem que ter referência, sabe, Madalena? Mas nada substitui a orientação do Espírito. Às vezes eu vejo gente estabelecendo programas e pautas que Deus não quer fazer. É do outro, não é tua. Então, a gente ter esse ouvido para entender o que Deus tem para você. Eu senti, missão colégio. Aí comecei a orar por isso. Um dia eu estou no carro, cara, eu vi um ônibus que parava na frente das escolas e enchia e levava para a igreja. Falei, cara, tem que comprar um ônibus. E aí comecei a fazer conta, era tudo muito caro, não tinha dinheiro, seminarista, pô. E aí eu vi os preços, falei, não tem como, mas eu peguei uma foto velha de um ônibus, não precisa fazer isso, eu fiz, pus na prateleira, toda vez que eu passava, Deus, me dá um ônibus, se isso é do Senhor, me dá um ônibus, me dá um ônibus. E veio um atleta, que tinha se convertido, ficou sabendo de um projeto que eu tinha nas escolas e me deu, cara, o dinheiro para comprar um ônibus. Eu comprei um ligeirinho, lá em Curitiba tem aqueles tubos, quando eles rodam tudo, aposentam o ônibus. Eu comprei um ligeirinho aposentado. E eu lembro quando chegou, cara, aquela alegria. Eu fui para a escola, na primeira escola, contar. Eu fiz uma reunião e falei, olha, fui tentar começar um projeto. Aí marcamos a reunião na sala e levamos dobradura para falar para os adolescentes de Jesus. Foi um desastre. Os caras jogavam um papel na cara do outro, ninguém ouvia nada, só que eu vi uns meninos vestidos assim de mano. Vocês sabem dançar break? Sabemos. Faz uns passos. E a sala parou. Para ver. Se a gente fizer no pátio, vocês topam? Se eu pedir para a diretora colocar um som lá? Claro. E aí eles começaram a dançar, começou a juntar a galera, eu peguei uma cadeira, subi e comecei a contar. Estava orando, Deus me deu um ônibus, quem quiser vai parar aqui tal hora. Cara, parou o ônibus, sexta-feira, apinhado de adolescente. Começou a descer no culto, falava, não acredito, né, cara? E aí começou esse projeto nessa escola. Aí depois a gente falando de Jesus ali, aí o projeto foi melhorando, né? E tinha uns caras que dançavam bem, andavam de skate e tal, e aí eu fazia as apresentações. Eu lembro de gente subindo nas grades para ver o que acontecia na escola. E quando eu fazia, quem ia aceitar Jesus, o cara põe a mão na grade, eu ia passando, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Era lindo, cara, os eventos. Uau. Muita coisa bonita que Deus fez. Um projeto, os meninos que dançavam break, skate. Aí depois o projeto do balé da minha esposa, hoje a gente tem igrejas na favela, começou na comunidade lá em Curitiba, começou com um projeto de balé. Hoje são vários projetos, não é só o balé, mas a gente tem de 500 crianças, dá aula de graça, faz discipulado, porque ela tinha escola. Deus me deu um terreno, deu um campo. Cara, são muitas histórias. Muitas histórias, mas eu creio muito, né, nos projetos. Deus deu algo para cada um. Se você pedir para Deus te mostrar como e deixar Ele usar o que Ele te deu, você já fazer sopa. Lá tem um projeto lindo na igreja, começou com uma irmã que faz sopa. Um monte de gente já saiu da rua por causa da sopa daquela irmã. Deus usa. Se a gente deixa Deus usar, Ele pega o simples e faz virar coisa grande. Uau, uau. Meu Deus. A gente sabe como é que começa, né? Deus falou comigo, eu disse sim. Tive que deixar isso, doeu. Com certeza. Mas depois, né? Você não está nem aí porque você deixou, porque Deus começa a fazer tanta coisa linda. É verdade. Tanta coisa incrível começa a acontecer e a gente não sabe como é que termina, né? A gente não sabe onde vai dar. E se você pudesse falar assim, antes disso, né? Quantos anos
do primeiro lá, da primeira missão, liderando os adolescentes até hoje, liderando a juventude? Eu tô velho, 39. Faz 19 anos, né? 19 anos, você começou com 20. Uhum. 19 anos liderando jovens e adolescentes. Isso. Se você pudesse falar assim, meus principais aprendizados liderando jovens e adolescentes, o que a gente ia ter lá? Né? Eu sei que eu estou te pegando aqui. Né? É espontâneo aqui, gente. Aqui não é... a gente não vem com roteiro, né? Eu creio que, para um ministério em geral, é a dependência de Deus. É o meu principal aprendizado. Eu não sabia fazer. Tem muita gente que quer saber tudo. A gente não vai saber. A gente ouve um chamado. Os filhos, né? São guiados pelo vento. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. O ministério tem que ser gerado no Espírito. Tem que ser conduzido pelo Espírito. Então, assim, você fala, Michel, você tem boas ideias. Cara, Deus derrama graça. Às vezes a gente tem muita ideia ruim que Deus não deixa fazer, graças a Deus. Mas tem um filtro lá, né? Nada substitui o direcionamento do Espírito. Dependa de Deus. Boa. A obra é de Deus. Eu gosto de falar isso. Só Deus faz água fluir da rocha. Quando Moisés tentou, foi ele pegar o cajado. Vocês vão ver. Acabou. Ele não entrou na terra prometida. E às vezes a gente esquece disso, principalmente quando vai ficando mais maduro. Quando você começa, eu lembro dos primeiros atendimentos. O cara entrava e falava assim, não tenho a mínima ideia que eu vou falar para esse cara. Eu era sincero, pelo menos, né? Ele terminava e falava assim, vem semana que vem, deixa eu orar por você, você volta. E aí eu vou te dar um conselho. Eu vou te dar um conselho. Você não estudou aconselhamento bíblico para estar... Eu tinha 20 anos. Mas aí, cara, aquela semana eu ia à presença. Eu ia para o meu quarto. E eu lembro da jovem. Problema cabeludo, abusos, machucados. Naquele outro dia, quando ela chega, eu tinha algo para dizer para ela. Sabe, antes de ser um conselheiro, eu sou um homem de Deus. Eu não sou um psicólogo. Eu não sou um terapeuta. Com 20 anos, eu talvez nem tivesse bons conselhos. Mas o Espírito Santo, ele se revela. E eu lembro daquela menina chorando e dizendo, como é que você sabe? Quem te contou? Existe um Deus que é poderoso. Então, e se olhar para as histórias da Bíblia, ele sempre usava os mais simples. Pedro pregando para os doutores do seu tempo. O ministério de jovens, ele é a concretização, e eu acho que Deus usa muito o jovem, porque além da espontaneidade, da força e da disposição, a glória só pode ser dele. Um pastor de 20 anos. E vidas eram transformadas. A glória é dele. Então, assim, acho que é a dependência. Segundo, trabalho com jovens. Tem que ser regado de oração. Eu bato nessa tecla. A atividade é importante, né? A gente ter várias expressões. Não estou falando até nem de ministério. Né? Tem muito trabalho de jovem que está muito voltado só para o entretenimento. Aí o culto você vai lá, é ping-pong, é não sei o quê. Não tem problema, tem que ter comunhão. Não estou dizendo que não tem que ter. Mas isso não é o foco, isso né? não é o foco. Trazer gente para jogar ping-pong por si só não vai chegar no objetivo. Fazer só... Leve-os para um lugar onde eles descubram Deus. Uau! Onde eles têm experiências com o Senhor. Onde eles aprendam a orar. Isso é como incendiar capim seco, meu amigo. Você põe ali, quando você vê, foi. Foi o que aconteceu comigo. Eu ia na igreja, cara. Eu cansei de acampamento, retiro, festa. Ixi! Mas quando um jovem cheio do Espírito Santo pôs a mão na minha cabeça, cara, eu caí de joelhos no chão. Eu só quero ser esse pastor hoje, estou mais velho, já estou ficando velho. Quero continuar pondo a mão na cabeça das pessoas e vendo elas sentirem. Quero ver os adolescentes. Eu vejo os adolescentes, cara. Eles fazendo isso e eu vibro, cara. Eu vibro. É isso, Deus pode usar eles. O jovem pode ser usado. Deus é o mesmo. E onde tiver menos glória do homem, mais ele vai aparecer. Invistam nas crianças.
Cara, não tem coisa mais linda que ver uma criança cheia do Espírito Santo. Eu lembro na África, com um acampamento que eu fui, menininho, a gente pediu para ele contar a história da Bíblia. Mano. De repente o Espírito Santo tomou ele. Cara, ele contava a história chorando. E a gente via. Todo mundo começou a chorar. Ele começou a pregar numa autoridade, 7 anos de idade. Uau! Coisa linda. Então, eu creio isso. Então, assim, dependência, levá-los a uma experiência de oração, dar responsabilidade, trabalho. A gente só aprende a ter experiência com Deus servindo. É quando ele está na rua evangelizando, quando ele está usando o dom dele, quando ele está aconselhando alguém, quando ele está discipulando, quando ele está liderando a célula. Deus usa. Então, tem que pôr eles na fogueira, tem que pôr eles para fazer. O problema do Ministério de Jovem é que a gente faz para eles, não dá certo. Não tem... Ministério de Jovens, eles têm que fazer, eles têm que ser o protagonista, eles têm que ser usados por Deus. O Espírito Santo é o protagonista, mas eles têm que estar na frente do trabalho. Então, se eu puder deixar... Estou falando muito, né, cara? Se eu puder falar conselhos, eu sei que são simples, mas eu gosto de conselhos simples, é fácil de fazer, né? Não, e a gente está ouvindo aqui os conselhos, não é de alguém que estudou sobre o Ministério de Jovens, né? Não fiz um mestrado aqui, fiz um doutorado e não, eu li um livro. Não, você lidera há 19 anos e os frutos estão lá. Sim. Pastores que foram gerados, movimentos de avivamento na cidade, os ministérios são saudáveis, continuam lá alcançando milhares e milhares e renovando a igreja. Sim. Então, assim... quem é líder de jovens e não está com a canetinha anotando aí e já com um plano para colocar em prática é bobo, entendeu? E são conselhos que valem também para qualquer área da vida. Sim. Então, por favor, continue. Não, eu creio muito nisso. Eles têm que ser protagonistas, têm que estar fazendo, eles têm que estar trabalhando. Não pode ser para eles. Não pode ser para eles. Eles têm que ser... Os planejamentos dos eventos, eu sempre, na época que era pastor de adolescentes, fazia com os adolescentes. Excelente. Eles davam as ideias, até porque tem um gap de linguagem. Uhum. Sempre tem. Qual que é se perguntar para mim, geração Z, Y, sei lá, não sei direito explicar cada... Mas como é que eu faço? Eu chamo o cara que é da geração. Deixa ele falar o que ele acha bom. Deixa ele dar ideia para o acampamento. Simplifica o troço. E você já ganha uma atualização gratuita, né? Exatamente, é o jeito mais fácil de atualizar, porque eu vi muito livro que na prática não bate, entendeu? E o jeito realmente é diferente. Existe um gap. Ainda mais eu, imagina 39 para o cara de 15, mudou. Eu vi a televisão. De 25 para o 15 mudou. Os caras não vêem mais televisão. Os caras estão na sala de aula falando pelo celular, não falam com o outro aqui. Eu estou mandando mensagem para vocês estão no recreio. Eu estava em inglês com adolescente, fazia inglês mais velho. Cara, os caras não terminavam a classe e ninguém continuava conversando por celular. Eu falei, vocês têm problema? O que acontece? Então, assim, é diferente o jeito. Então, você tem que trazer eles para perto e deixar eles criarem. Uhum. E aí você vai estar sempre atualizado. E sem contar que quando você dá a oportunidade, você vai estar sempre renovando liderança. Quando a liderança fica velha, tá? Ela gera um gap geracional. Então, você vai ter que sempre ter os líderes daquela geração. Esse era um cuidado que eu até hoje tenho. Cada etária, né, tem os seus líderes. E a gente tentar, de alguma maneira, promover ou colocá-los em evidência, porque eles vão falar melhor aquela geração do que eu. Eu entendo assim. E podem me ajudar também. Pastor, me ajuda aí. Pastor, tá fora. Pastor. E o feedback deles não tem filtro, né? Exatamente. Isso é bom demais. Isso é muito bom. Maravilha. Da onde que o irmão lá no culto de domingo vai chegar em você, né? Falar, pastor, sabe o que é e tal. O adulto é educado. Já disseram, né? O excesso de educação vai matar a intimidade, né? É verdade. Agora, o adolescente não. O adolescente, jovem, é uma maravilha. Muito bom, muito bom. Então, você falou aqui, principalmente 3 conselhos, né? Você é a dependência de Deus, sim, a oração, sim, e envolvê-los nas ações. Incluir as tanto gerações, na missão, as pessoas. Como no planejamento. Não fazer coisas para eles. Isso. Fazer com eles. Muito bom. Se a gente for trazer esses conselhos para uma organização, os primeiros estão bem claros de entender, né? E o terceiro aí, você... Em qualquer organização isso funciona, né? Sim.
Verdade. Os dois funcionam em qualquer organização. E o terceiro também. Você tem muitas empresas que deixaram de ser inovadoras porque deixaram de ouvir os consumidores. Perfeito. E hoje tem design inteligente, tem várias ferramentas que design thinking. A ideia é essa, ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas e desenvolver um projeto em cima disso. Eu creio que no ministério é ouvir Deus e as pessoas. É um misto importante aí, claro, Deus acima de tudo, né? A gente ouvir, inclusive, a gente desenvolveu um processo de planejamento. Um deles, né? Eu fui baseado em Gênesis. Hoje ele é um método que eu já estou usando. Fazer planejamento ministerial não só dos jovens, mas para a igreja a gente está usando também. Eu tinha muito esse... Deus, como é que a gente planeja igreja? Igual a empresa? Eu pego lá um planejamento estratégico, uso... E tem coisas que a gente precisa mensurar. Ainda mais quando envolve dinheiro, organização, governança. Como achar? Qual que é o meio espiritual? Eu lembro que, orando isso, Deus me deu uma palavra em Gênesis e eu organizei 7 passos que hoje viraram... Deus falou para mim, veja como eu trabalho, né? E aí surgiram 7 passos que têm norteado a maneira como a gente trabalha lá. Fala aí os 7 passos, entrega, depois... Tá bom, agora... já dá o spoiler, já dá o spoiler do próximo livro, com o outro na mesa que a gente nem falou. Pois é. Tá bom, vou tentar ser breve. Bom, no princípio criou Deus, a palavra brará, gerar, gravidez ou chocar um ovo. Primeiro passo, gerar no Espírito. As coisas precisam ser geradas em Deus. Não é o que eu quero, o que o Madaleno quer para o Eleve. O pastor Carita, não, é o que Deus tem para nós. Então, nós criamos formatos de reunião onde nós geramos no Espírito. Então, a gente traz o tema e aí todo mundo ora, a gente pega a Bíblia, a gente põe louvor. Cara, e é lindo, cara. É lindo. Sabe quando... A primeira vez eu fiz com o Ministério Infantil esses dias. Quando terminou, a gente ia organizar a próxima série de mensagens das crianças 3 meses. E eu pedi para todos fazerem, e para mim veio a imagem de uma árvore. Eu desenhei no meu caderno uma árvore, e Deus me deu algumas palavras, uma ideia, era uma casa em cima de uma árvore. Quando eu pedi para as pessoas falarem o primeiro versículo, Salmo 1, será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Aí o outro, não acredito, você viu o versículo da árvore, eu vi uma árvore. O outro, eu vi uma árvore assim, assim, assim. Cara, quando terminou, saiu. O primeiro era a nossa série Casa na Árvore, era um movimento de intimidade com Deus, com as crianças, elas faziam as barracas em casa, coisa linda. Mas o mais gostoso, o engajamento do time. Deus falou conosco. Aí, pronto, acabou. Pronto. A gente tem que fazer. O engajamento. Então, essa busca... do gerar no Espírito. Falando demais, olha lá, meditar no caos. O Espírito paira sobre a face do abismo. Ele medita no caos. Ele olha para o caos. E na nossa organização, em qualquer uma, tem seus problemas, gaps, tem os seus gargalos. E a gente olha e medita, né? E busca soluções em Deus. Então, o planejamento envolve isso. Aí depois, a Bíblia vai dizer que ele... avalia a obra da criação. Não, perdão, antes disso, estabelece indicadores. O sol, a lua, dia, noite, firmamento. Então, indicadores espirituais. Uma organização tem que ter indicadores. Como que a gente avalia se está indo bem, se não está? Quais são? A gente estabeleceu os nossos. Depois, e disse que era bom. E disse que era bom. E disse, cada etapa ele avaliava. Então, a gente avalia. E aí, organizar os processos de feedback, de avaliação. Depois, o ápice para mim, né? A Trindade reúne para formar o homem. Criação coletiva. Ela participa de todo o processo criativo. Mas, nesse ponto específico, a Bíblia fala, façamos o homem. Formação. Gênesis 1, 26 e 27. Né? Sensacional esse texto. Processo de formação. Isso é o filé mignon, é o que você tem que dar. Então, como é que você forma? Como é que você forma líderes? Como é que você forma... A igreja tem que formar discípulos de Jesus. Tem que levar as pessoas a uma vida frutífera. Como eu faço isso? Depois ele delega a autoridade, né? Deixa dar nomes, deixa tal.
e depois ele descansa. Uau. São 7 passos. Uau. Quem sabe eu escrevo o próximo aí, a gente vai conversar. Ninguém escreva antes, né? Por favor, pois é, Mas cara. o registro Tá do aqui, né? podcast é um registro de autoria também. Obrigado, Tá? que bom. Isso é válido, tá? Tá bom. Como propriedade intelectual. Então você já vai deixar claro que é seu, porque você já está abençoando muita gente com esse processo. Bom, né? tá bom. Incrível. E, Michel, eu fico pensando assim, qual que é a diferença? Porque tem gente que coloca Deus nas suas coisas. Perfeito. Sabe, eu coloco Deus na minha reunião, a gente ora. Né? Eu coloco Deus lá no meu negócio, tem um versículo na parede. Eu coloco Deus no meu negócio, né? Coloco um João 3,16 embaixo da sola do tênis. Meu tênis é evangelístico. Evangelístico, boa. Agora, assim, qual que é a diferença de você simplesmente, né, ter Deus mencionado, ter Deus como algo que se ajunta no tanto de coisa que você tem e ter Deus no centro? Não é uma reunião que você faz e ora no final. Sim. Primeiro que você não coloca Deus em lugar nenhum. Né? Não cabe nem na minha cabeça. Exatamente. Eu gosto da ilustração, acho que foi o Agostinho que mandou alguém pegar o copo d'água e ir no mar e falou, bom, não cabe, né? Ainda bem que eu não sei explicar Deus, ele não cabe na minha cabeça. É verdade, Deus é maior do que a gente. Eu acho que existe uma diferença entre eu ter versículos espalhados ou até uma boa intenção. Uma boa intenção. E ser dirigido pelo Espírito. Isso envolve uma busca sincera, verdadeira, de ouvir a vontade de Deus. Porque às vezes a gente quer que Deus chancele a nós. A gente tá a ideia... Eu gosto do paralítico, né? Está lá 38 anos, Jesus chega para ele, você quer ser curado? Olha, não tenho quem me jogue para dentro d'água. Às vezes o que a gente quer é que Deus dê um empurrãozinho no nosso projeto, que já não deu certo. 38 anos lá não deu certo. Meu Deus. E a gente quer esperar um empurrãozinho e Deus fala, não, eu não quero te empurrar. Toma a tua maca, toma o teu leite. Então, assim, os Muito bom. métodos de Deus são diferentes, Madalena. Ele manda os caras andar em volta da muralha, gritar e o muro cai, cara. Isso nem não cabe. Agora, é uma escolha. Você tem que andar por fé, que é uma loucura para muitos. Mas, cara, é uma maravilha ver o poder de Deus. E é bom ver isso na sua vida, né? Quais foram os resultados que isso gerou? Eu tenho buscado, né? As histórias mesmo da Semana de Avivamento. Isso, eu ia perguntar disso. Então, Semana de Avivamento. Tá. Conta essa história pra gente. Bom, a Semana do Avivamento, ela surgiu com um movimento de unidade lá em Curitiba. Eu e o Lucas somos pastores lá, ele trabalha comigo nos Jovens, e a gente foi para a Malásia pelo GKPN em 2012 e conhecemos esse movimento lindo, né? O GKPN é Global Kingdom Partner Network, um movimento de unidade de pastores que estão fazendo um trabalho relevante no mundo. E eram vários pastores de jovens. Não sei se você estava lá, Madalena. Eu estava. Estava lá? Tava lá, é verdade, conhecemos lá. Eu sabia de você, né? Acompanhava uma coisa ou outra. Na época não era tão assim, né? Insta, tão movimentado e tal. Mas aí a gente se conheceu lá. Então, fui para a Malásia para conhecer gente boa, tá vendo? E aí a gente voltou muito impactado, porque a gente sentava nas mesas e discutia temas, discipulado, evangelismo, e quanta coisa boa eu aprendi. E, embora as denominações diferentes, igrejas completamente diferentes, mas muita riqueza. E eu conheci gente do Brasil, né? O Madaleno, o cara da minha cidade, né? Lá no GKPN. Eu falei, não, a gente tem que começar alguma coisa em Curitiba. Eu falei com o Lucas, a gente conversou ali, ele também com esse sentimento no coração. Vamos começar a reunir os pastores de jovens da cidade para tomar café e compartilhar boas práticas. Era essa a ideia, no mesmo formato que a gente tinha visto na Malásia. Começamos, fizemos 1 ano, 2, e aí veio a Copa do Mundo. E aí tinham que criar os projetos de evangelismo para a Copa. E aí surgiu essa ideia de por que a gente não experimenta com as igrejas o que a gente está vendo na unidade? Vamos fazer uma semana de culto, de segunda a sábado, cada dia numa igreja, um pastor que prega de uma denominação diferente e a banda de louvor de outra. E aí, cara, foi muito legal. Imagina uma luterana, segunda-feira, gente na escada, assim, aquela, né, multidão. Aí o pastor que prega na quadrangular, o louvor da Batista,
E aí, né, na igreja luterana. Foi uma coisa linda, avivamento, cara. E tinha aquele monte de sino. Não, foi muito legal. E aí, terça, cada dia num lugar, e assim, os jovens Assembleia vieram. com o presbiteriano pregando. Não, olha, maravilhoso, foi lindo. Lógico, a gente combinou, né? Fiz alguns combinados, a gente não entrou em pontos. Não pode entrar na doutrina dos batismos, não pode entrar em escatologia. Que nos une, né? Jesus e pronto. tal, e foi lindo. E esse movimento foi crescendo. Em 2017, eu entendi. Eu acho, como o sábado era sempre, normalmente lá na igreja, por causa do auditório, eu comecei a ficar incomodado. Porque é o dia dos cultos nas outras igrejas. Isso atrapalha a unidade, isso. Tinha que ser um lugar neutro. Vamos fazer um evento evangelístico. E numa reunião nós decidimos que ia ser assim, e eu estava na comissão, junto com alguns outros, para a gente ver os lugares que podiam acontecer o culto. Tinha um rapaz que trabalhava no Atlético, e eu liguei para ele, lá da nossa igreja, e ele me levou para conhecer um lugar chamado Areninha, que cabia 7.000 pessoas. Era uma tenda. Então eu fui lá para ver isso junto com alguns meninos lá da igreja. Aí chegamos, começamos a conhecer, e quando terminou, ele ia me passar o orçamento, falou: pastor, quer conhecer o campo? Falei: vamos, cara. Lá eu sou atleticano, aqui em São Paulo, palmeirense. Eu nasci em São Paulo. E a gente tá numa fase boa. Meus dois times, qualquer um vai estar na final, tá vendo? Tem que tolerar isso, né? E o Mundial? Pois é. Bom, quem sabe esse ano. Vamos ver. Bom, mas aí eu falei: vamos lá pro campo. Entrem no vestiário, ele me mostrando, eu falei assim: cara, eu vou pôr o som da torcida aí, ele tem o tour aqui. Eu falei: Aí daqui a pouco começa aquele barulho assim. Multidão, cara. Pastor, pode subir as escadas. Cara, eu fiquei até nervoso para subir as escadas. Subindo as escadas que dava pro campo, assim, quando eu pus o pé no gramado, eu vi o lugar lotado. Falei: cara, o culto vai ser aqui. Isso era fevereiro de 2017, o nosso evento era em julho. A gente foi para debaixo do gol e oramos: Senhor, eu não tenho dinheiro, não sei se tem agenda. Se é do Senhor, faz acontecer. E aí foi uma série de milagres financeiros. Bom, primeiro conseguimos a agenda, fechamos o contrato em maio. E aí um movimento assim, muito bonito. Os pastores da cidade, de jovens, se puseram à disposição. A gente fez uma dívida de quase R$1 milhão. Né? Quem não pagasse, a gente ia ajudar com o que tivesse. E aí Deus moveu, a gente conseguiu pagar tudo. E nesse primeiro evento tinha 42.000 pessoas no estádio, 5.000 conversões. Foi lindo. 2019 fizemos de novo, né? Aí que batemos o recorde de público, 46.000 alguma coisa, porque a gente usava o gramado e pôs o palco no centro. Então, bateu o recorde de público. Nem o Messi, nem na Copa, ninguém. Esse é de Jesus, né? Uau! E o que eu acho lindo só do SDA, a visão que Deus nos deu era não falar nome de banda, de pregador, de ninguém. Era só o nome de Jesus. Então, nos outdoors, toda a divulgação do evento era só Jesus. E, de fato, não fui eu nem ninguém. A gente, os pastores lá, nós somos só facilitadores do mover de Deus. O nome de Jesus foi exaltado. As pessoas não estavam lá para o show. Era a igreja de Jesus reunida na cidade. Foi muito legal. Foi muito legal. Se você quiser saber um pouquinho da história, tem aqui um capítulo que menciona, né, a Semana de Avivamento, sobre a questão do coletivo, de você trabalhar, se esforçar pela unidade. Vale a pena, né? Vale. Eu creio demais na unidade. A igreja, se ela fosse mais unida, estamos caminhando para isso. A gente transforma esse país. Sem dúvidas, sem dúvidas. Criative-se, esse é top, hein? E como que, assim, quais foram os desafios na liderança? Porque se você quiser um desafio, é você liderar líderes cristãos que pensam muito diferente. Porque não é uma questão de perspectiva, é uma questão de doutrina de fé. É algo que são convicções que cada um tem. E um amigo meu fala assim, né? Você vai numa igreja linda, incrível, você vem em outra aqui, troca os líderes de lugar. Eles enlouquecem, porque cada um tem o seu jeito de fazer, tem sua cultura. E a unidade, ela é desafiadora. Às vezes eu vejo assim, avivamento, a gente fala de avivamento, você vê um pastor saindo daqui para ir lá no Oriente Médio, lá na Ásia, ver um avivamento acontecendo. Mas o maior desafio é ali na igreja da esquina.
Entendeu? Ele vive uma vida e não vai lá para ver o que Deus está fazendo. É verdade. Então, o que vocês viveram em Curitiba é algo muito único. Sim. E como que você lidou com esses desafios da unidade, né? Tem aquela coisa do ego, né? Aonde meu nome vai aparecer, quem que vai fazer, como é que é. O que eu acho que foi uma coisa assim especial, uma graça de Deus, é que éramos pastores de jovens. Então ninguém era muito, assim, tinha um ministério muito assim relevante, grande, exponencial. Realmente nós éramos amigos dentro de um processo que Deus tinha nos dado ali de troca de experiência. De alguma maneira, a gente sentava na mesa e estávamos nos ajudando. Então, isso facilitou muito, né, esse companheirismo. A ideia era realmente facilitar, não era liderar. Até a gente nunca criou um estatuto, criou uma empresa, criou nada que representasse. Essa ideia é um movimento, não tem nada. Não tem CNPJ. Até isso era um problema. Na hora de assinar contrato era complicado. Então, tinha que ser no nome de uma igreja. Acabou sendo. Então, assim, a gente tinha essa ideia de tentar minimizar o possível essa questão da institucionalização de algo que Deus estava fazendo. E foi especial. Eu acho que a visão também dos colegas, de cada um entender o papel, né, de cada um no processo. Um puxa a corda numa área e a gente submete, outro na outra. Então, nós dividimos essas áreas de atuação, parte social, a parte de estruturar o projeto, e olhando para a competência que Deus dá para cada um. E a gente conseguiu fazer, eu cuidava mais da mobilização, outros de outras áreas. Então, foi um movimento da Igreja de Curitiba, não foi meu, né? Foi da Igreja de Curitiba. Nós participamos, tenho uma alegria de fazer parte, mas de ver esse compromisso. Lógico, as ideias são diferentes, as perspectivas são diferentes. Teve igrejas que a grande maioria participou, mas outras não quiseram participar. E acho que o segundo daí já foi mais difícil. Porque daí os que não quiseram, às vezes tem gente que quer entrar e não está, às vezes, na intenção melhor, né? Tem ego, tem vaidade, a gente sabe disso. É como já tinha dado certo, acho que no primeiro, assim, ninguém sabia o que ia dar, entendeu, André? As coisas desses malucos aí... Vamos ver como é que vai ser. Que vai sair. E, de repente, deu. Aí, no segundo, já foi um pouco mais difícil nesse sentido especial. Mas, graças a Deus, a gente é tudo amigo lá, cara. É lindo de ver mesmo. Sinceridade mesmo. As pessoas querem... A gente quer ver o evangelho crescendo na cidade. Isso se a igreja do meu irmão... e o mundo. Que se a igreja do meu irmão cresce, é o reino, cara. É o reino. Eu torço, eu quero que dê certo. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja de Curitiba e foi muito legal. Eu estava sendo recebido por outra igreja e aí o recepcionista do hotel, ele começou a conversar com o pastor de jovens que estava me recebendo. E esse pastor ministrou no coração dele, foi muito legal. E aí o recepcionista falou assim, eu estou aprendendo mais o inglês e eu preciso me desenvolver mais e eu sou apaixonado pela língua. Você tem culto inglês na sua igreja? Ele falou assim, olha, a gente tem umas iniciativas, mas faz o seguinte, vai na PIB. Na PIB tem um culto inglês sensacional, é semanal, e explicou lá, falou o dia, falou o horário. Era um pastor de jovens indicando uma pessoa para ir em outra igreja, na mesma cidade, entendeu? E realmente, quando você fala, a gente vê muito isso mesmo, né? Que são muito amigos e são focados no reino. Sim, e se abençoam, dá oferta uma igreja para outra, tem ação juntos. E eu digo que sim, a nossa geração de jovens foi privilegiada porque os pastores sêniores começaram vários movimentos e plantaram essa semente de unidade no nosso coração. Então, a gente já tinha um ambiente preparado e que está cada vez se tornando mais forte. Hoje, o núcleo de pastores lá na cidade, o Marciano da Alcance, que é uma igreja maravilhosa, ele que lidera lá, cara, vai 400, 600 pastores toda primeira quarta-feira do mês. Uau! E Deus deu uma visão para ele de capacitação. Quando eu consigo, eu estou lá. É lindo, ele traz gente... O Carlito já foi, tanta ele gente falou que quando foi, te viu lá, envolvido. Cara, ele lindo, mencionou. Lindo. Unidade, Deus usando, né, esse líder. Então, há uma
uma visão muito bonita nesse sentido de servir uns aos outros. E eu acho que isso, quando a gente entende, né, que o reino é maior, as coisas de Deus são maiores, e tem esse privilégio de crescer junto. Uau! É lindo. E tem um conceito de inovação que é o possível adjacente, né? Então, assim, tem coisas que não são possíveis se não tiver alguns elementos que abram a porta para isso. Então, a criação do computador passa por aí, porque a linguagem da computação, da informática, foi Pascal, e isso vai acontecer lá na frente. Uhum. Porque não tinha ainda a eletricidade, a eletrônica, então era vapor. Então, quando vem a eletrônica, você tem o quê? Um possível caminho para que aquilo fosse viável. Sim. E é muito legal ver assim, o GKPN e o início do movimento de unidade em Curitiba possibilitou que um grupo de jovens tivesse um sonho e realizasse. Com certeza. Então, às vezes, Deus está nos conectando, Deus está fazendo algo, Ele está tornando algo possível como plataforma para próximos acontecimentos que Ele quer fazer. Sim. Né? E quando você começou a falar, eu comecei a viajar aqui nesse conceito, né? Amém. Às vezes Amém. a plataforma muda. E vamos falar de comportamentos tóxicos. O que você traz nesse livro aqui? Esse livro foi... Em 2020, eu estava com meu pai numa convenção e todo dia de manhã eu subia no terraço para orar, 5 da manhã, ia lá, estava no propósito. E lendo Êxodo, Deus me deu uma visão assim clara que eu precisava falar sobre santidade. Porque eu creio que santidade libera o poder de Deus, a revelação de Deus. E quando eu estava lendo, assim, foi forte. Eu descrevi os 10 pontos do livro, estava no meu caderno de oração lá. Nesse dia... E no final foram esses 10 mesmo? Foram os 10. Eu dei uma maquiada nos nomes ali, mas eram as 10 ideias. Os 10 princípios. O que é o desejo do livro, né? O propósito do livro é levar as pessoas a uma vida cristã vitoriosa. Eu, durante muitos anos da minha vida, patinei em algumas áreas da minha vida, pecados recorrentes, tive dificuldade de me libertar deles. E encontrei respostas sozinhos, outros na palavra de Deus. Então, é um compartilhar também de uma experiência, mas mais do que isso, eu creio que existem comportamentos que nos boicotam nesse processo. Eles não são necessariamente pecados, mas eles... A falta, né, de um comportamento bom faz a gente não sair do lugar, continuar na onde estamos. E eu falo um pouquinho desses comportamentos que impedem a gente viver. O exemplo que eu uso é do regime, né? Não sei, você já tentou fazer regime que não deu certo? Óbvio que já. Várias vezes. Não foi uma indireta aí. Acho que eu estou precisando mais que vacilo, cara. Bom, eu várias vezes tentei fazer e é aquele negócio, né? Tira toda a comida. Eu fazia assim, cara, daí chegava 3 horas da manhã, eu levantava da cama meio assonado. Assaltava a geladeira. Lasanha congelada e Coca-Cola, matava o regime. E às vezes a gente não coloca, a gente foca tanto no que a gente quer tirar que a gente não coloca algo bom no lugar. E aí eu vou falando dos comportamentos que a gente tem que substituir, né, se a gente quer viver em santidade. É basicamente isso, são 10 comportamentos. E aí a gente vai a fundo em alguns temas que eu creio que podem ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Quando a gente está em pecado, e uma coisa que a gente faz é menosprezar o poder do pecado na vida, cara. A gente... é só uma mentirinha, é só um probleminha aí da idade. Cara, a gente está tratando o câncer com o Band-Aid, né? Eu gosto do Gregory Friesel, ele fala... É sério. Né? É sério. E aí quando a gente... Mata mesmo. Mata. A ceia, né? Quando ele fala da ceia, tem muitos que já dormem e estão doentes. 1 Coríntios 11. Por causa do pecado, 1 Coríntios 11. Falta de discernir, falta de sensibilidade espiritual. Você não ouve Deus. Temor. Tem muita coisa. E aí a gente menospreza e a vida não vai para frente, cara. Tem que resolver. Você pode ter uma vida cristã bem-sucedida. Tudo que você precisa para viver isso está na palavra. Você pode ter muito da revelação de Deus, do cuidado. Tira o pecado, meu irmão. A tua vida vai mudar. Então,
eu começo defendendo essa ideia e eu vou trabalhando alguns princípios, né, que ajudam a gente aí. Olha só, e às vezes tem alguém que está se perguntando como é que eu posso ser mais produtivo? Como que eu posso ser um líder melhor? Sim. Como que eu posso ser mais criativo? Sim. E a gente vai ver na essência, Deus nos fez criativos, Deus nos fez produtivos, Deus nos fez com tantas capacidades, habilidades, Deus nos deu dons, talentos. E às vezes um comportamento tóxico está nos paralisando. Com certeza. E o pior é que ele está gerando pecados recorrentes, né? Isso. Então, deixa eu dar uma passadinha aqui no sumário, no Vou índice, contar. para você já saber do que se trata, né? Medidor de culpas quebrado. É. Imagina o cara que não sabe aonde está errando. Sim, Arão, né? Arão. Moisés chega para ele, o que te fez pecar desse jeito? E ele fala, foi o povo. Eles me pressionaram, não tenho nada a ver. E às vezes a nossa postura só revela a nossa imaturidade. Eu lembro um dia eu cheguei em casa, né? Anota essa aí. A minha filha estava... A parede estava toda riscada. Aí eu falei assim, quem riscou a parede? E a menina com a caneta na mão perguntou, foi o Benício. Sabe, às vezes a gente... Ninguém ensina, né? Não, a gente cria vilões. É. A gente cria vilões. Caim criou um vilão. Adão criou um vilão. Eva criou um vilão. E o problema de Caim é que ele acreditou nisso, cara. Ele matou o seu irmão. E a gente acha que é herói. E a gente tem a habilidade de criar vilões. Então, além de não assumir a culpa, a gente cria vilões. E aí a gente começa a gastar força tentando matar os vilões e não resolve o problema. Então, eu vejo muita gente fazendo isso. Eu comprei um carro no leilão uma vez e estava lindo, os caras vieram, eu trouxe um mecânico, ele falou, pô, fez um excelente negócio. Saí, pau! Falei, pô, esse carro é econômico, meu. Parou no meio da rua. O medidor de gasolina estava quebrado. Tem muita gente que não sai do lugar. Porque o medidor de culpas do coração está quebrado. E aí, o que eu faço, pastor? Confissão, meu amigo. 3 níveis de confissão. Primeiro, Deus. Liderança. Eu gosto do texto, ele põe sangue e óleo, né? Na orelha, na ponta do dedo, na ponta do pé. E depois verifica se melhorou ou não. Se o cara tivesse com uma lepra, tivesse doente. Então, tem coisas que a gente tem que procurar um líder para averiguar, para ver mais a fundo. A igreja, né? Confissão cura. Eu vou falando dos comportamentos. Em vez de você pegar a canetinha e apontar para os outros, bate no peito, confessa, assume. Você vai ter sempre uma boa desculpa para chegar atrasado. Vai ter sempre uma boa desculpa para viver como você está. Ah, a culpa é da minha mãe, é do meu pai, dos meus traumas. Tá, mas você continua na mesma. Bate no peito, conserta o medidor. Deus vai te levar, tirar da comodidade, vai te levar para um outro lugar. Esse é o primeiro capítulo aí, ó. Você já está... Já falei demais. Foi de graça, hein? O primeiro capítulo foi de graça, mas se você quiser conhecer o restante... Incrível, Michel. Muito bom, muito bom. Que mensagem necessária para o nosso tempo. Sim. Né? Nosso tempo ele é repleto de criadores de vilões. E sim. Não é? Olha os filmes aí, né? Batendo recorde. A gente acha. Esses dias eu perguntei, né? Por que né, os heróis começaram a ficar tudo complicados, né? Aí um amigo meu, o David Hiker, respondeu, porque os vilões são mais interessantes. Olha só. Depois você tem aqui, né, capítulo 2 em diante, bezerros de ouro dentro de nós, falta de posicionamento, líderes convenientes, olha isso, glória mal empregada, Sim. glória trocada, pequenos enfeites, obstinação, ciúmes de Deus, negligência espiritual. Um convite especial e as considerações finais. Tá aí, gente, riqueza. Tem muita coisa interessante. Muita riqueza aqui dentro. Posicionamento, sobre desejos inconvenientes, como lidar com eles. Às vezes você não doma o desejo, eu falo um pouquinho disso, como é que eles surgiram, até a história do bezerro, como é que ele surgiu, de onde que ele tirou isso, né? Quando ele apresenta para Moisés ali, né? Eu pus no fogo e surgiu isso daqui.
Surgiu do nada o bezerro. Olha só. Olha, apareceu. Geração espontânea. Já era uma ideia que ele alimentava na cabeça dele. Deus Apis era um bezerro que eles punham dentro de uma caixa dourada e faziam procissões e acontecia uma farra, o carnaval. Ele era 40 dias. O povo estava com saudade do carnaval. Eles estavam com saudade. Era uma ideia preconcebida na mente de Arão. Quando deram oportunidade, ela tomou forma. Como é que a gente trata com os desejos preconcebidos? Aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. É legal. Muito profundo, muito bom. E vamos falar aqui da live de oração? Ah, legal. Como é que ela nasceu? Como é que tá? Eu vou voltar. Eu tinha dado uma parada esse mês. Uhum. Deus permitiu você dar uma parada dessa vez. Agora, no final do mês, eu vou voltar. Nós ficamos 2 anos e meio de live. 2 anos e meio, todo dia. Até nas férias. Até nas férias, Ano Novo, Natal. Foi lindo. Começou a live de oração, não foi planejada, né? Eu gosto dessas coisas que não são planejadas, né? Deus empurra a gente. A verdade é que minha mãe tinha uma doença degenerativa, 8 anos, acabou tomando a vida dela, essa doença. Ela foi perdendo os movimentos do corpo e surgiu a possibilidade de um tratamento nos Estados Unidos. E a minha tia me ligou um dia, falou: Michel, vou morar pela mãe, tal, como é que a gente faz para envolver a igreja? Aí ela falou: eu pensei aqui que o mais fácil é fazer uma live de oração. Cara, você sabe, né? Sou pastor de jovens mais mequetrefe que tem. Ah, sei. Não. Nessa parte de redes sociais, eu era péssimo. Mas Madalena sempre falava para mim assim: você tem que entrar no Instagram, cara, e tal. E essa é a parte mais fácil do Ministério de Jovens, entendeu? O mais difícil é você ter o que vai falar nas redes sociais, que vai abençoar as pessoas. Esses dias eu cheguei, Michel, no menino, falei assim: cara, você é bom e criativo aí nas redes sociais, você tem um monte de gente vendo suas coisas. Por que você não fala, sabe? Fala de Deus aí. Fala dos seus testemunhos. Fala de uma forma divertida. Se eu entrar lá no TikTok para fazer essas bobeiras que você está fazendo, eu sou o quê? Né? Ninguém vai querer ver. É você que tem que fazer. Aí ele pegou e falou assim: pastor, eu só sei falar disso. Entendeu? Entendi. A questão não é... Então, assim... Sim, não, mas você foi uma bênção na minha vida que você sempre me empurrava, né? Então, por isso que eu empurrava, porque você tem tanto para falar, você tinha que estar lá. Tanto é que explodiu, gente. Explodiu. Eu entrei, aí a minha esposa, que eu lembro que tinha que fazer live, eu falei: mas nem sei fazer isso. E aí foi a minha esposa que ligou ali para mim e tal. Primeiro dia, era para durar uma semana. Primeiro dia, 150 pessoas, orando 6 horas da manhã. Outro dia, 300. No final da semana, 700 pessoas. Eu falei: pô, Silvio, que reunião de oração. 6 horas da manhã tem 700 pessoas na igreja. Vou continuar fazendo isso aqui, né? Aí eles iam demorar 40 dias, a gente continuou. Cara, na outra semana bateu 2.000 pessoas. E não é bateu o que passou, era 2.000 lá em cima, assim, né? Os caras ao vivo ali, né? Simultâneo. E eu não tinha muito seguidor, não sou... Você sabe. Ninguém tinha, nem postava nada no Instagram. E aí eu falei: cara, e aí começou um movimento muito bonito, assim. Começou o povo orando pela minha mãe, só que estourou a pandemia, muita gente doente, muita gente... E aí foi um movimento muito lindo, assim, cara. Eu lembro um dia que terminou a live, a primeira vez, no meio da live, o Espírito Santo me incomodou. Michel, faz um apelo. Faz apelo. Eu falei: mas quem que não é crente acorda às 6 horas da manhã por horário? Tá bom. Aí eu fiz 20 pessoas. Põe Jesus na tela aí. 20 pessoas aceitaram Jesus. Eu falei: não é possível, cara. Isso aqui, os caras puseram só porque eu falei lá. Aí eu fiz um link. Põe lá na bio, clica e... Cara, a gente batizou muita gente. Uau! Se converteu, fez discipulado. Cara. Uau! E de tudo que é canto do Brasil, cara. Gente que veio para batizar, uma coisa linda que Deus fez. E um mover de cura, né? Eu lembro que um dia, eu terminando a live, eu abri a Bíblia, Deus falou: você não acredita. Eu falei: não acredito no quê? Você não acredita. Abri a Bíblia, caiu em Coríntios 12 ali, dons de curar. Pede para mim. Eu falei: cara, que coisa. Aí no outro dia eu vou fazer a live, um rapaz entra, estou com um problema na vista. Começa a orar, ele: meu olho tá... Começa a escrever: meu olho está queimando, Deus está fazendo... Aí foi o primeiro. E aí, cara, foi muita gente curada. Tumor que desapareceu. Cara, uau!
Ela estava com tumor no braço, desapareceu o tumor. Meu Deus. A história mais linda, assim, foi de uma senhora. Ela estava com Covid, é médica, família conhecida na cidade, entraram para participar ali da live, orar por ela. E aí me ligam, pastor, liga lá, Deus fez algo. Ela estava na UTI, ia ser transferida para a UTI. Eu liguei, ela me atende e começa a chorar. Falou, pastor, obrigado pelas orações. Eu sou médico, eu estava muito mal, ia ser transferida para a UTI. Estava pedindo a Deus socorro. Essa madrugada, alguém entrou aqui no meu quarto, pediu para eu sentar, passou uma pasta laranja nas minhas costas. Meu Deus do céu. E fui embora. Eu sei que foi Jesus. Eu acordei bem. Pastor. Uau! Cara. Aí como é que você para um negócio desse, cara? Aí eu não conseguia parar. E aí a gente fez jejum com a igreja, 21 dias, 4.000 pessoas jejuando, cara, fazendo parte da live. Então foi um projeto lindo, 2 anos e meio. Eu nem sei quantos dias, deu mais de 700 dias, acho que ininterruptos. Aí depois eu tirei umas folgas nos finais de semana, eu já estava meio judiado, cara. Todo dia, eu acordo às 5h20. Aí eu gosto de tomar banho quando dá tempo. Às vezes, no final eu já estava assim, perdendo a hora. Mas aí a gente fez 2 anos e meio, daí a gente tirou férias. E eu falei, não, agora eu vou tirar férias. E aí vou voltar depois. Acho que durante a semana eu vou continuar fazendo, orando por quem quiser. Chega lá, não tem nada demais. Eu leio lá um versículo e a gente ora. Mas muita gente aprendeu a disciplina na oração. Uhum. E que é bom orar. Uhum. Né? Então, assim, aprenderam a ter prazer na presença do Senhor. Tem muita gente que nem é crente ainda, assim, nem se converteu, né, de uma igreja evangélica. Muita gente que faz parte da live, que manda mensagem para mim, que conversa, que está lendo a Bíblia. Tem um senhor que está lendo já. Eu parei a live e ele falou, então eu vou começar a ler a Bíblia. Ele já está em Atos, começou em Gênesis, está terminando. Falei, irmão, em breve a gente conversa aí, vamos fazer até o batismo, aí você já está... Oh, meu, então, assim, Deus tem feito muita coisa bonita. Eu sou grato a Ele por isso. E você fica, assim, online, orando por quanto tempo, mais ou menos? Meia hora. Meia hora, 30 das 6 minutos, às 6h30. um versículo e oração. Faço uma devocional breve, bem breve, e oração. Oro pelos pedidos, as pessoas mandam ali na live e a gente vai orando. E incrível, né? Você vê como você pode ter algo muito simples. Sim. Colocar a sua vida de oração ali para abençoar as pessoas. É bem isso. E, uau. Era o meu horário de oração, normalmente. Depois que as crianças... Antes eu orava de madrugada. Depois que as crianças nasceram, daí mudei o horário. E aí foi bem isso. Eu compartilhar de algo que eu tinha com Deus e que especial ver isso. E não é a estratégia que você criou, né? Não foi Como mesmo. você ouviu a Deus, como você levou aquilo que você já vivia para abençoar as pessoas. Eu acho que se outra pessoa quer fazer, talvez, do mesmo jeito, não vai ter o mesmo. Porque foi um movimento de Deus, eu não sei. Agora, eu acho bonita. A internet tem como ganhar muita gente fazendo coisas simples. Eu acho que tem muito jovem vindo a gente. Use teus canais. Fale de Jesus. Poste algo lá relevante, compartilhe um testemunho. Né? Então, acho que tem muita coisa que a gente pode fazer e chega. Uhum. É impressionante, chega. O cara talvez não vai te ouvir ali, né, numa conversa, não tem tempo para falar para o teu chefe, ou está difícil de falar pessoalmente, ele entra no teu Instagram. Então, eu acho que é um canal interessante. Show. E como é que foi, assim, a sua mãe... Ela partiu para o Senhor ali, nesse contexto. E a live começou para orar por ela. Sim. Né? Como foi para você, para todo mundo que acompanhava esse processo? Minha mãe morreu em agosto do ano passado. E eu continuei orando todo o tempo. No dia seguinte, no dia da morte, a gente nunca parou. Tem pessoas que me perguntam, mas por quê, né? Eu lembro de um irmão que veio para mim, pastor, a gente vai entender o teu luto. Para de orar, tua mãe morreu. Dá um tempo para você. Eu gosto que quando Jesus está para ser crucificado, ele vai lá e
acorda os discípulos, né? Depois pede para eles orar e depois acorda. A Bíblia diz que eles dormiam de tristeza. Tem vezes que a gente está tão triste que não dá vontade de orar. Mas a Bíblia diz que Jesus insistiu. Falei, mas por quê? Eles estavam tristes. Jesus insistiu. E a Bíblia diz que ele anda um pouquinho e quando ele orava, os anjos de Deus o consolavam. Eu falei para o meu irmão, você não entendeu, eu estou sendo consolado. Eu continuei orando. Agora, eu tive uma experiência linda na partida da minha mãe. No dia que minha mãe faleceu, um dia antes, ela foi levada para o hospital. Ela teve uma crise, a doença dela chegou nos pulmões e ela começou a ter uma parada respiratória. E ela já tinha pedido, ela não queria ser entubada, né? Então não tinha mais muito o que fazer e ela estava já num estado que não respondia a nenhum tipo de estímulo. Falava, mãe, né? Conversamos com ela, mexemos. Ela estava ali com a maquininha ligada, mas não respondia nada. E no outro dia de manhã eu ia visitá-la e fiz a live de oração antes de sair de casa. E a minha tia estava do lado da minha mãe no hospital e quando começou a live ela ligou e pôs no ouvido da minha mãe. Eu fui orando, né? E quando chegou no final da oração, a minha mãe abriu um sorriso, cara. E abriu um sorriso e partiu quando terminou o momento ali. 10 minutinhos depois, ela deu esse sorriso e foi embora. A minha tia me liga e me conta, né? Então, a gente toma decisões na nossa vida. Eu gosto da história de Jacó, quando ele perde a esposa, na gravidez do filho. Ela pede para chamar de Benoni, filho da minha aflição. Era o último pedido da mulher, que ele amava. Ele chama de Benjamim, filho da minha destra. Ele podia olhar, esse aqui levou embora a minha esposa amada. Ele preferiu olhar, esse aqui é o consolo de Deus na hora da minha dor. Foi gerado com minha esposa amada. Exatamente. As pessoas me forte, perguntam, Michel. Você orou, um monte de gente foi curado, tua mãe não, porque você continua orando. Cara, Deus é Deus. Minha mãe está na glória. Minha mãe está correndo lá, ela não andava, cara. Ela partiu sorrindo, depois de 8 anos. E um dos principais legados dela foi? A oração. Oração. Ela liderava o ministério de oração na nossa igreja. Então ela partiu sorrindo, está na glória. Eu creio na palavra de Deus. E no outro dia eu estava lá orando. Senti dor, senti saudades, lógico. Choramos muito. Mas o Espírito Santo me consolou. E aquele monte de gente que eu orava, cara, agora orando por mim. Né? Eu recebi a oração, recebi a mensagem, que eu recebi de carinho, de presente. Então, assim, eu escolhi orar para o sorriso da minha mãe. Foi um milagre, foi um recado de Deus para mim. Escolhi orar. Olhar para o sorriso. Olhar para o sorriso da minha mãe. Então, isso me consola. Sempre que eu penso, eu tenho alguns consolos. O começo da doença, que foi o piano, né, que a minha mãe ganhou. E é uma história bonita também. Ela não, quando era mais nova, gostava de tocar piano, de vender o piano. E aí eu ficava muito tempo em casa, não podia sair por causa da doença. E falou um dia assim, como eu queria tocar piano. Minha tia ouviu isso, vou comprar um piano, era perto do aniversário dela. Começou a ver preço, tudo muito caro. Aí um dia ela estava no mercado, recebe uma ligação. Olha, começou a orar, né? Deus me ajuda, eu quero abençoar, quero dar esse presente para minha irmã. E aí ele recebe uma ligação. Tem um empresário que está indo morar fora do país e tem um piano de cauda. E ele queria dar para alguém que realmente precisava. Minha tia desabou, cara. Começou a chorar, não acredito. Eu pedi o piano, ela me ligou aqui. E aí, no aniversário da minha mãe, um laço lá depois no piano, eu tocando parabéns, ela entrando. E, cara, sempre que eu entrava lá na casa da minha mãe, eu via aquele piano e era um sinal, né? Deus está com a gente, Deus está cuidando da gente. Então, aí, no final, ela não conseguia tocar mais, eu punha ela do lado, punha as músicas, que ela cantava as músicas para ela e Deus nos visitava ali, cara. Deus é Deus. Uau. Deus é Deus. Então, talvez tenha alguém me ouvindo e passou por uma perda, por uma dor. Não pare de orar. Os anjos de Deus nos consolam.
né? Faça escolhas para o que você olha, né? E Deus vai, de maneiras diferentes, sinalizar o cuidado, o amor, a graça dele na sua vida, eu creio, sim, em nome de Jesus. Você, meu amigo. Que escola, hein? Que aula, meu Deus do céu. Fortíssimo. No livro tem uma dedicatória para minha mãe. Linda dedicatória, gente. Linda, linda, linda. Flores também dormem. Quando eu era criança, minha avó me levava para lutar judô e tinha uma flor das 11 horas. Aí, quando bate o sol, ela abria, né? Eu perguntei, vó, a flor dorme, vó? E ela falou para mim, claro, filho, flores também dormem. E eu... coisa de vó, né? Isso aí não é papo. Eu lembro mais velho lendo acho que era um Nobel, cara. E ele fazia um postulado sobre o sono, né? Estava falando do relógio biológico que falava do sono das flores. E flores dormem. E eu descobri isso quando minha mãe, né? Partiu uma flor linda, foi embora, dormiu. Tá com o Senhor lá, louvado seja o nome dele. Então, tem uma dedicatóriazinha para minha mãe aí também. Lindo, 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 lindo. Gente. Obrigado, Michel. Que isso. Quanto ensinamento, quantas histórias com Deus ali tão presente. Verdade. Eu acredito que muita gente foi tocado por Deus profundamente aqui nessa fala. Bem. E realmente algo que mexeu muito comigo aqui mais uma vez. Te ouvi. Eu vim aqui, né, cara? Acho que na semana que minha mãe faleceu, eu tinha marcado de pregar aqui. E a gente conversou, né? E eu falei, Michel, vamos remanejar, tá tudo bem. E você falou, não, eu quero ir. E foi você especial. veio, e você pregou, e você contou essa história. Tá lá na Eleve Conference do ano passado. E, gente, Michel vai estar na Eleve Conference de 2022, 12 a 15 de novembro. Opa. Pega lá no perfil do Instagram do Eleve Juventude, para você já fazer sua inscrição. E ele vai pregar aqui, ó. Comportamentos tóxicos. E eu combinei com ele que é essa, vai que Deus muda, né? Mas foi isso que eu combinei com ele. E na do ano passado você tem a história das lives, você tem sobre um chamado para você estar na presença de Deus, para oração, e um testemunho do legado que Deus estava falando com ele ali no momento de partida da sua mãe. Foi. E incrível. E, Michel, para a gente terminar aqui, você pode falar algumas indicações de literatura, conteúdos que abençoaram você, experiências assim que você pode indicar para a galera que está ouvindo? O primeiro livrinho, né, eu falei aqui do Vidas Poderosas, o problema é achar que ele esgotou, né, o pastor Enéas Tonini, mas é um livrinho que marcou minha vida. Eu gosto, Pode Falar, Senhor, estou ouvindo, do Loren Cunningham, fez parte desse entendimento na minha vida. Do Loren Cunningham, fundador da Jocum. De que Deus fala, como Deus fala. Eu falei muito de gerar no Espírito. Eu acho que esse livrinho também marcou assim, cara, eu quero aprender mais isso aqui. Deus fala. Ele conta muitas experiências de como eles tomaram decisões em reuniões assim. Uau. Que Deus mostrava para né, a imagem do barco, a letra, e aí eles compram. Bom, veja o livro lá, mas são muito bonitas histórias, me marcou bastante. Aí tem áreas, né, Madalena, depende de que área, assim, tem livros que marcam. Eu escrevi esse livro de santidade nessa área. Kryptonita foi um livro muito bom que saiu recente, do John Bevere. Subirá também escreveu um livro muito bom sobre santidade. Eu gosto desse livro. O Impacto da Santidade. O Impacto da Santidade, porque ele compartilha alguns processos, alguns termos que a gente vê na Bíblia. Carne, o que é carne? Né? Como assim eu sou santo? E aí ele faz algumas distinções muito legais. Acho que assim, para você ter uma visão teológica mais interessante sobre santidade, é um livro muito bom. O próprio Retorno à Santidade, do Gregory Friesel, falando agora relacionados a esse tema. É um livro muito bom
E ele fala dos vários tipos de pecado, né? De pensamento, de postura, de comportamento. É muito legal, até para fazer assim, reunião de célula ou de série, muito bom. Bom, tem muito livro, né? Dependendo da área que a gente for olhar. Tem um cara que escreveu sobre jovens muito bem. Tem esse aqui, Criativos. Esse é bom demais. Pega os outros que não vai sair o lucro. Muito bom, muito bom. Michel, muito obrigado. Deus continue te abençoando, te usando. Que você continue inspirando pessoas, famílias, igrejas, líderes e abençoando a nação e o mundo como você tem sido. Que isso. Instrumento dele para isso. Vou falar de um livrinho do meu pai. Meu pai escreveu um livrinho, Orações que Deus gostaria de ouvir. Eu acho ele é assim, sabe, livrinho de pequenininho. E eu gosto desse livro. Outro, Ego Transformado, do Timothy Keller. Esses livrinhos, quem não gosta muito de ler, sabe aqueles livros que você lê numa sentada? Livro para quem não gosta de ler, que vai te ensinar a aprender a ler. Que vão te ensinar a ler. Bom, é bom. Ler é bom, né? Que bom. Muito Meu bom, amigo, muito bom. Te amo, cara. Você é demais, também, cara. Você me abençoa demais. Olha, quero agradecer a Deus pela vida do Madaleno. Eu sou grato. Ele me empurrou assim para crescer em áreas que eu não era muito bom. Parte de contextualização, ter uma visão diferente, principalmente trabalho de jovens, e que me abençoaram demais. Admiro a tua vida com Deus, teu casamento, tua visão da vida. Então, cara, é muito legal ver Deus te usando e muito legal ser teu amigo, viu? Então, olha, honre esse cara aí, vocês que estão nessa igreja, um cara especial e crente, homem de Deus. Então, obrigado pelo convite, eu que agradeço, cara. Michel. Você é uma benção. Você é um dos maiores amigos que eu tenho, Michel. Eu tenho uma alegria muito grande. Toda vez que você senta com o Michel, é uma aula, gente. É uma aula. Né? Você aprende de tantas formas, né? E a sua devoção a Deus e a sua forma mesmo de colocar em prática em tudo, né? Gestão, vamos ler um livro, vamos fazer não, vamos ouvir a Deus, né? Vamos gerar no espírito, vamos meditar no caos. Você já vai invertendo tudo, você fala, meu Deus, me ajuda, me ensina. É muito bom. Obrigado mesmo. Meu amigo. Obrigado pela sua amizade, obrigado por tudo que você compartilhou aqui. Agora sim, muita gente hoje, né? Eu estou compartilhando aqui no podcast algo que já me abençoa há muito tempo. As nossas conversas a gente pode compartilhar hoje aqui. Boa, né, verdade. do Criative-se. Boa. Tá? Criative-se, o extraordinário te aguarda. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas 5 estrelas para o nosso podcast. Criative-se também está no TikTok. Procura a gente lá. Criative-se Cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criative-se _podcast no Insta. Valeu, galera. Criative-se.